Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Te convido também, caso goste do conteúdo, a curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Vamos ao nosso episódio? Cristianismo sem Jesus. A diversidade é uma tônica da natureza, da vida e da humanidade. No caso dos seres humanos, as pessoas possuem identidade e gostos próprios, formas específicas de enxergar o mundo, crenças particulares, objetivos diversos. Enfim, onde quer que exista uma coletividade humana, haverá pessoas que pensam diferente. E isso é normal e saudável. Quando olhamos para a filosofia ou para as ciências, veremos diferentes escolas de pensamento que por vezes concordam entre si, em outras discordam fortemente e em outras concordam ou discordam parcialmente. Essa diversidade gera debates, rupturas, criação de novas correntes e por aí vai. Não é diferente quando falamos de religião. Muito embora a principal narrativa de Jesus seja apenas a presente no Novo Testamento, as interpretações e apropriações de sua mensagem são as mais diversas possíveis. Jesus é um só, mas inspirado nele surgiram o catolicismo e suas mais diferentes ordens, teologias, propostas e grupos. A partir desse mesmo Jesus surge a Igreja Ortodoxa e a Reforma Protestante e, posteriormente, seus muitos e variados ramos. Outros segmentos, como o Espiritismo e a Umbanda, no caso brasileiro, também se apropriam de Jesus e constroem sua própria interpretação dele e de sua mensagem. No contexto de Brasil do século XXI, basta andarmos um pouco pelas nossas cidades para perceber que existem igrejas vinculadas à matriz cristã de todos os nomes, tipos, estéticas, características e propostas imagináveis. A situação é tão complexa que eu diria que se o Jesus de Nazaré histórico retornasse hoje, discordaria de significativa parte do cristianismo, dos cristãos e de suas ideias. Como diz o pastor Henrique Vieira, é muito provável que Jesus de Nazaré fosse, na atualidade, perseguido, humilhado, maltratado e mesmo morto, e tudo isso em nome de Jesus. Quando lemos, estudamos e meditamos sobre o Evangelho de forma cuidadosa, aberta, crítica e ponderada, é fácil e mesmo simples perceber que a mensagem de Jesus é de amor, acolhimento e atenção aos excluídos e marginalizados da sociedade. Ele propõe a construção de um mundo mais justo, pacífico e fraterno. Condena fortemente a hipocrisia e a superficialidade dos religiosos, repudiando veementemente aqueles que usam da religião para enriquecer. Ele defende a mulher adúltera, os doentes, os pobres, todos que sofriam preconceitos. Ele critica a estrutura da sociedade e da cultura de seu tempo, que geravam tanto sofrimento, desigualdade, exclusão e violência. Feito esse resumo, pergunto a todos vocês: como é possível existir indivíduos que se dizem cristãos, ou seja, virtuais seguidores de Jesus de Nazaré, mas que pregam e apoiam pautas como armamentismo indiscriminado em larga escala, violência contra pessoas de religiões diferentes, como por exemplo as de matrizes africanas, preconceito contra gays, lésbicas, transexuais ou bissexuais, discursos machistas ou racistas, apoio a grupos e partidos políticos autoritários, agressivos e indiferentes às desigualdades sociais, apoio à ditadura e tortura, destruição do meio ambiente, uso da religião para fins de enriquecimento material e construção de poder político. Essa contradição entre indivíduos que se dizem cristãos, mas pensam e agem em sentido contrário à mensagem de Jesus, infelizmente não é novidade. Ao longo dos séculos, milhares de cristãos perseguiram, violentaram, enriqueceram e mataram usando o nome de Jesus. Lendo o texto dos evangelhos de forma literal mesmo, Jesus condena ou critica boa parte do que lideranças, donos de igreja ou pessoas autodenominadas cristãs fazem ou defendem. Essa falta de coerência entre cristianismo e Jesus é antiga.
É como se, no fundo, às vezes, até inconscientemente mesmo, a religião, o título de cristão, fossem meras coberturas, máscaras. O indivíduo se autodenomina, mas não se apropria da proposta e da mensagem. Minha resposta para essa incoerência entre o que se diz e o que se faz é inspirada no capítulo 3 da obra Jesus no Lar, psicografada pelo médium Chico Xavier. Nessa mensagem, o autor faz uma analogia muito interessante. Ele compara as pessoas a vasos dos mais diversos tipos. As mensagens e ideias seriam como líquido. Quando depositamos um líquido limpo em vasos limpos, há manutenção da integridade do conteúdo. Entretanto, quando depositamos líquido limpo em um vaso sujo, acontece uma contaminação e o líquido adquirirá propriedades diferentes, sendo transformado em algo que originalmente não era. O exemplo é simples, porém didático. O fato é que cada ser humano tem uma história, nessa e em outras encarnações. Teve uma educação e família específicas, moldou sua forma de enxergar o mundo de maneira particular, foi influenciado pelo meio em que viveu, amigos, profissão, leituras e notícias a que teve e tem acesso. Tudo isso forma uma espécie de lente pela qual o indivíduo enxerga a vida e se apropria das ideias. E, algumas vezes, essa lente é bastante imperfeita, arranhada, amassada, manchada, tornando possível com que, ao converter-se ao cristianismo, ler o Novo Testamento e frequentar uma comunidade religiosa, possa vir a se apropriar da mensagem de Jesus de forma bastante errônea e incoerente. Para além desses casos, há também aqueles que calculadamente de má fé distorcem por conta própria, usam e abusam da religiosidade para atingir objetivos pessoais. Esses são ainda piores. O próprio Jesus, no capítulo 10, versículos 25 e 26 do Evangelho de Lucas, faz uma observação muito interessante acerca desse tema do qual falo aqui, quando responde a um doutor da lei que o questiona como herdar a vida eterna. Jesus responde fazendo 2 questionamentos. Que está escrito na lei? E logo depois, como leis? Ou seja, a depender de como está a sua lente interior, de quais são suas intenções prévias, preconceitos, limitações, você pode ler algo de formas muito diversas. Embora Jesus e seus ensinos sejam um só, cada indivíduo acaba se apropriando e interpretando ele de formas muito diferentes, inclusive conflitantes. Acredito que uma ação que pode auxiliar na limpeza e ou na construção de lentes individuais mais transparentes para uma melhor interpretação e apropriação das ideias e mensagens, entre elas a de Jesus, sejam, número 1, a construção de uma cultura democrática. E insisto aqui que existe a instituição democracia, que é uma forma de Estado e de governo, pautada em eleições periódicas para representantes do povo, governantes, etc., e existe a democracia enquanto cultura, que é a prática de deliberar sempre coletivamente, de forma transparente, dando direito a todos de falarem, opinarem e criticarem igualmente. No mundo atual, temos muitos países que são oficialmente democracias, mas possuem instituições e sociedade carentes de cultura democrática. Proposta número 2. Educação pautada nos valores da não violência, do altruísmo, do diálogo, da empatia, do respeito, da solidariedade, formando indivíduos que sejam capazes de pensar de forma crítica, autônoma e humanista. Número 3. Promoção e difusão dos direitos humanos enquanto valores sociais e éticos fundamentais. Número 4. Acesso à diversidade de livros, conteúdos audiovisuais, cultura e informação de qualidade. Número 5. Acesso a condições de vida materiais dignas. Penso que a elaboração de políticas públicas e de ação da sociedade civil que estimulem esses 5 pontos já ajudariam muito na formação de pessoas que possam ter lentes mais limpas e nítidas pelas quais olhem a vida e se apropriem das ideias. Por fim, é importante apontar aqui que o objetivo não é homogeneizar pessoas, tornar todos iguais e fazer com que todos pensem de forma semelhante, mas sim propiciar um contexto sociocultural em que os seres possam desenvolver seus potenciais intelectuais, afetivos e emocionais de forma ampla, sem limitações ou distorções,
tendo assim a capacidade de apreender a realidade de forma mais ampla, profunda e transparente. Um grande abraço.